Olá! O termo fanfic foi popularizado na década de 1970 por meio de fanzines e revistas de histórias e artes criadas por fãs. Com o surgimento da internet, outros leitores foram atraídos popularizando ainda mais o conceito fanfic. Porém, existe uma grande desigualdade de inserção entre mulheres e homens na produção de obras literárias como um todo. Falar sobre as dificuldades que as autoras de fanfics enfrentam e como esse gênero contribui para a inserção das mulheres na literatura foi o objetivo da jornalista Mariana Rodrigues com a reportagem Transmídia Fanfiqueiras, a representatividade feminina na autoria de fanfics. A reportagem é resultado do seu trabalho de conclusão no curso Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A representatividade feminina na autoria de fanfics é o tema do Mac Entrevistas de hoje, e Mariana Rodrigues é a nossa convidada. Eu sou Diogo Loturco e o Mac Entrevista está começando. Olá, Mariana, muito obrigado por você ter comparecido aqui. Eu que agradeço, é muito bom estar de volta ao Mackenzie. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando para você por que foi teve esse interesse com o seu projeto aí de TCC com as fanfics. Então, desde muito nova, né, eu consumia muita fanfic, eu sempre li, adorei, sou apaixonada por esse tipo de história. Escrevi até algumas, me arriscava ali, e eu sempre percebi que era uma comunidade, assim, muito acolhedora, sabe? Era muito legal, mesmo eu tendo, sei lá, 13, 14 anos, eu não era uma escritora profissional, mas eu recebia tanto comentário quando eu publicava uma história, mesmo que tinha, sei lá, 50 visualizações. Sempre tinha uma ou outra pessoa que comentava, ai, que legal, continua, não deixa de escrever. E aí eu quis trazer isso para a faculdade. Mas na época do TCC, que tinha aquilo de escolher o tema e tudo mais, eu estava meio na dúvida, porque eu sabia que eu queria trabalhar com fanfic, mas eu não sabia como fazer um recorte que fosse interessante. Então eu dei uma pesquisada em outros TCCs sobre o assunto e eu via que muita gente falava sobre, por exemplo, fanfics que viraram filmes ou a estrutura da fanfic em si. E eu queria achar um recorte ali, alguma coisa que fosse mais diferente, que chamasse mais atenção. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso fazer isso? Como eu posso trazer uma visão diferente que ainda não foi tão aprofundada? E eu percebi que dentro desse meio da fanfic, né, assim como eu, a maioria das pessoas que escreviam eram meninas, adolescentes ali entre uns 10 e 20 anos, por aí nessa faixa etária. E por ter essa grande representatividade feminina ali dentro, tanto que era até muito difícil achar homens que leem e que escrevem, eu achei que esse seria um recorte legal, já que comparado com a literatura, a gente sabe que os homens predominam muito mais, é muito mais fácil para eles entrar no mercado editorial e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse recorte e falar sobre essa questão da representatividade feminina dentro do universo de fanfic e como que isso contribui, né, para que as mulheres possam ali entrar, quem sabe, na literatura, caso elas queiram ser escritoras. Imagina, ainda mais que esse tema ganhou ainda muito destaque nos últimos anos. E como que você conseguiu chegar num número tão grande de entrevistados? Então, conseguir entrevistados teve a parte fácil e a parte difícil. Porque para encontrar autoras e leitoras de fanfic foi muito fácil. Era muito simples. Eu entrava em grupos do Facebook de fanfic ou no próprio Twitter, que foi uma rede social que eu usei por muitos anos. Então era muito fácil encontrar autoras e leitoras, porque tem realmente muita gente que escreve. Agora teve a parte um pouco mais difícil, que foi encontrar pessoas com mais autoridade, digamos assim, no assunto, para falar dessa questão da representatividade mesmo, da representatividade feminina no universo literário. Então, teve umas partes mais difíceis, que foi encontrar gente para falar sobre isso, que eu conversei com a Michelle Henriques, que ela é idealizadora do projeto Leia Mulheres, e foi com ela que eu falei sobre essa questão da representatividade feminina no mercado editorial como um todo, né? Então, na literatura como um todo. Também tentei entrar em contato com algumas autoras que começaram com fanfic e agora são autoras grandes de livros maiores, só que foi também
um pouquinho complicado, porque por elas serem mais famosas era mais difícil entrar em contato. Mas essa foi a parte fácil. Eu acho que a parte mais difícil foi encontrar homens que liam fanfic, porque é muito pouco. Eu fiquei chocada, assim. Eu fiz um formulário, eu divulguei nos grupos de WhatsApp, do Facebook, nas redes sociais, para ver quem que consumia fanfic. E eu recebi apenas uma resposta de um homem. Então, acho que essa foi a parte mais difícil, assim, de conseguir mais entrevistados, porque do gênero masculino era muito, muito raro. Muito raro, né? Muita gente da parte feminina. E eu queria te perguntar também, qual que é o enfoque, como você conseguiu atingir esse enfoque entre o gênero masculino e feminino no seu TCC? Então, como foi muito difícil encontrar homens que lessem fanfic, eu resolvi dar um destaque especial para o Matheus, que foi o meu único entrevistado homem, que ele é leitor de fanfics, né? E, infelizmente ele não escreve, ele nunca teve essa coragem. E eu resolvi dar um enfoque maior para ele, por isso eu optei por uma entrevista em vídeo, porque eu sentia que por estar em vídeo as pessoas iam ver o rosto dele, iam saber quem ele é, e a gente ia ter mais tempo para conversar. Porque na parte escrita é mais difícil, né? Você tem que reduzir ali as falas dos entrevistados, cortar algumas partes. Então eu resolvi deixar ele na parte de vídeo, porque assim eu dava um destaque maior para ele. E todas as outras pessoas que eu entrevistei, como eram mulheres, aí eu distribuí tanto na parte de texto, como também a parte de vídeo e áudio. E queria te perguntar também, como você se organizou em relação ao tempo das entrevistas, o tempo da transmídia em geral aí? Olha, foi um pouquinho difícil, porque acho que por ser um assunto que eu gosto muito, eu sempre me empolgava demais nas entrevistas. Então, assim, quero fazer uma entrevista, sei lá, 20 minutinhos, uma entrevista breve, eu acabava estendendo quando eu via passou de 1 hora. Então, assim, foi um pouquinho complicado, porque eu acabei tendo muito material, né, porque as entrevistas acabavam se estendendo bastante. E era difícil ter que selecionar ali o que ia entrar, o que não ia, porque no meio da entrevista a gente acaba virando amiga das entrevistadas, começa a conversar e contar experiências e tal, então fica um bate-papo muito gostoso, dá até dó cortar essas partes. Mas eu me dividi mais ou menos, foi o período de 1 ano, né, que eu tive para fazer o TCC, então no primeiro semestre eu queria fazer todas as entrevistas. Então eu me programei para, tipo, até a metade do ano mais ou menos, eu já ter todas as entrevistas em mão, mesmo que elas não estivessem decupadas, ainda pelo menos o áudio, a gravação, já eu estar com elas no meu computador. Então, eu fui dividindo, fui vendo ali entre o tempo que eu tinha no estágio e das aulas da faculdade. Aí tinha entrevistadas, por exemplo, uma das meninas que eu entrevistei, ela mora em Londres. Então, eu tinha que conciliar ali para ver a questão de fuso horário, para ver o dia que ia dar, o dia que não ia. Mas foi mais ou menos isso. Eu ia fazendo ali, conforme eu tinha uma janela na minha semana, eu ia entrevistando esse pessoal e ia separando assim o conteúdo para que na segunda metade do ano eu pudesse só escrever e editar e ver o que ia entrar mesmo na reportagem transmídia. Como você dimensionou o tamanho do preconceito que as mulheres estão vivendo para conquistar seu espaço na literatura como um todo? Então, essa foi uma questão um pouco difícil também, porque tem poucos dados, assim. Pelo menos eu achei um pouco difícil encontrar esses dados na internet. Se você for pensar no geral, você sabe que, assim como na maioria das áreas, são os homens que predominam. E eu procurei bastante pesquisa, eu queria trazer dados o mais atualizados possíveis dos últimos anos, porque eu sei que teve um aumento, assim, mesmo que pouco, mas teve um aumento de mulheres ali na literatura, mas foi bem complicado achar dados precisos, assim, então eu achei de uns 10 anos atrás, mais ou menos, foi o mais próximo que eu achei. E dentro do universo das fanfics, também foi um pouco difícil de mencionar isso. Primeiro porque tinha poucas pesquisas sobre essa questão. Tanto que um dos únicos livros que eu encontrei sobre o assunto foi o Fic, porque a fanfiction está dominando o mundo, da Anne Jamilson, que é muito bom para quem quer entender do assunto. E ela foi a única autora que explorou um pouco mais essa questão da representatividade. Então, ela falou que como essas fanfics ajudaram, por exemplo, produtores de TVs que liam sobre fanfics das séries que eles estavam produzindo e viam, nossa, o público está achando isso, então a gente pode colocar isso no nosso programa também.
E ela foi uma das poucas autoras que trabalhou essa questão da representatividade, dos fandoms. Então ela falava bastante de Crepúsculo, de como as mulheres começaram a gostar de ficção científica e tudo mais. Então, assim, eu me baseei principalmente na pesquisa dela, né? E nos dados que eu encontrava sobre a diferença do gênero masculino e feminino na literatura. E aí eu fui mesclando isso, que eu sabia que na fanfic as mulheres dominavam e na literatura era o contrário, eram os homens. Então eu fui misturando isso aí para poder ter essa dimensão, né, na reportagem. Eu fiquei sabendo também que você chegou a competir lá na ExpoCon e acabou conquistando aí o seu prêmio. A premiação, caso as pessoas não saibam, a ExpoCon é uma premiação dedicada aos jovens que têm seus trabalhos de TCC e projetos aí. E parabéns. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouco da experiência que você teve. Então, foi incrível ser indicado para a ExpoCon. Assim, quando eu apresentei o meu TCC, os professores falavam, né, que você foi avaliado com indicação a prêmio. Só que aí tinha que esperar para ver se ia ter mesmo a indicação ou não. A Denise, que foi a minha orientadora, me chamou, falou: olha, Mari, a gente quer que o seu TCC concorra na categoria blog na ExpoCon desse ano. E aí ela falou que ia acontecer o evento em Poços de Caldas, em Minas Gerais, e se eu quisesse, caso eu passasse da próxima fase, eu teria que ir para lá para apresentar o trabalho. E foi o que aconteceu, né? Primeiro a gente enviou uma espécie de um relatório para eles terem uma dimensão mais ou menos do que a gente estava buscando com o trabalho. E aí eu fui selecionada como uma das finalistas da região Sudeste, fui até Poços de Caldas, apresentei mais uma vez o trabalho, assim como eu apresentei o TCC na banca. E no final da ExpoCon teve a premiação e eu acabei vencendo na categoria blog. E agora eu estou me preparando para ir para a Nacional, né, que vai ser lá na Paraíba. Qual que é essa esperança aí para o Nacional? Olha, admito que eu tô mais nervosa do que eu estava na etapa regional, porque na etapa regional eu só tinha um concorrente. Agora na Nacional eu sei que provavelmente eu vou ter 4. Então eu admito que eu tô um pouco nervosa, mas eu tô confiante. O bate-papo está muito bom, mas a gente vai ter que ir para um breve intervalo aqui e a gente volta já com o Mac Entrevistas. O Mac Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Mariana Rodrigues, autora da reportagem Transmídia, Fanfiqueiras, a representatividade feminina na autoria de fanfics. Seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mariana, queria te perguntar também como que você vê daqui a uns anos e a médio a longo prazo a equidade entre o gênero masculino e feminino nesse mundo literário. Então, eu espero, né, que as coisas melhorem e que as mulheres possam conquistar um espaço cada vez maior nesse universo da literatura. Isso era até uma coisa que eu quis mostrar, né, com a minha reportagem. Porque muitas dessas autoras de fanfic acabam virando autoras profissionais e tem isso como profissão mesmo. Então, eu vejo as fanfics como uma porta de entrada para as mulheres que querem ser escritoras ou que às vezes também só querem ter um hobby ali da escrita. Então, eu espero que as fanfics contribuam bastante para que a gente possa estar conquistando cada vez mais esse espaço. Já tem algumas autoras, por exemplo, a Ana Todd, que escreveu After, que fez o maior sucesso entre o público adolescente, virou filme. 50 Tons de Cinza, que também era uma fanfic, virou livro, virou filme. Então, eu acho que as fanfics são ali um espaço perfeito para quem quer começar, porque tem muito apoio, não tem tantos julgamentos das pessoas que estão dentro dessa comunidade das fanfics. Então, eu acredito que se a gente começar a valorizar cada vez mais esse trabalho dessas meninas, que muitas vezes se empenham muito mais até que algumas autoras por aí,
eu acho que a gente pode conquistar cada vez mais um espaço e ter mais igualdade nesse universo da literatura. Queria te perguntar em relação às entrevistas, qual foi a entrevista que te surpreendeu mais ali? Olha, é difícil, porque todas foram incríveis, mas eu acho que eu gostei bastante de duas. Uma foi da Mariana Bassiquetto, que é a que está em Londres, inclusive, porque eu percebi o amor dela pelo que ela estava fazendo e, tipo, como ela estava muito empenhada naquilo que ela fazia. Porque na minha época, né, na minha época, quando eu escrevia fanfic, eu era muito novinha, então eu não tinha uma pesquisa a fundo por trás disso, né? Mas como ela começou a escrever um pouco mais velha, né, essa última fanfic dela, que inclusive também virou livro, ela fez uma baita pesquisa. A fanfic se passa lá em Londres. Ela pesquisou, por exemplo, lugares de Londres que ela queria mostrar. Ela queria saber quanto tempo levava de um lugar até o outro, para ela colocar quanto tempo os personagens iam demorar para chegar lá. Pesquisou diversos cenários. Tem uma parte que se passa num presídio, então ela queria saber como que funcionava isso para poder ir processo de visitas e tudo mais. Um dos personagens tem, se eu não me engano, acho que é ansiedade. Então ela pesquisou bastante sobre isso, ansiedade, depressão, outros transtornos. Então, assim, ela tem uma baita pesquisa que ela fez para poder construir a fanfic dela. E assim, antes dela pensar que queria que aquilo virasse um livro, era sempre uma fanfic. Então, você vê um empenho muito grande, né? Um esforço, uma dedicação muito grande que eu não tinha ideia que o pessoal estava fazendo e se esforçando tanto assim para poder fazer isso. E eu acho que a outra entrevista que me surpreendeu bastante foi a do Matheus, que foi o meu único entrevistado do gênero masculino, porque foi muito interessante ver como que os homens enxergam isso. E assim, eu acho que eles vêm de uma forma um pouco diferente da nossa, apesar do Matheus ser alguém que, obviamente, não tem nenhum tipo de preconceito com essas histórias ou com as autoras, já que ele gosta muito do assunto, né? É interessante ver como que eles veem isso entre eles próprios, né? Porque o Matheus falou bastante de como que as outras pessoas viam. Quando você falava, quando você é um homem, você fala, é porque eu gosto de ler fanfic. Aí ele falava que os outros meninos ficavam tipo, mas você lê fanfic? Tipo, coisa de menina, não sei o quê. Então, foi muito bom ter essa dimensão do público masculino e ver como que eles enxergam ali as fanfics. Qual foi a maior dificuldade que você teve para produzir seu TCC? Olha, eu acho que em questão de dificuldade, provavelmente foi a parte de audiovisual mesmo, principalmente de vídeo. Porque eu estava na pandemia, então não tinha como sair para gravar. Eu queria muito ter feito as entrevistas presenciais, mas todas as minhas entrevistas precisaram ser por Zoom, né? Então foi ruim essa parte porque eu não consegui tanta imagem de apoio. Eu queria ter gravado, por exemplo, as coleções das meninas que eu entrevistei, porque elas tinham muitas revistas, CDs, Funkos e várias outras coisas. E eu queria poder ter mostrado mais, tipo, como que é o dia a dia dessas meninas, como que é o lugar onde elas escrevem, o que que elas fazem. Então, essa acho que foi a maior dificuldade, porque a pandemia me tirou essa oportunidade de poder conversar presencialmente com elas. Teve um alto repertório, né, depois que você fez esse TCC, e eu queria te perguntar qual seria a dica que você daria aos alunos que estão chegando agora, que estão para fazer esse TCC? Olha, eu acho que a principal dica que eu posso dar é a organização, porque vai requerer uma baita organização e, tipo, se você não se organizar, vai chegar no fim do ano e você vai estar surtando. Então, eu acho que vale muito a pena separar, fazer um cronograma mesmo, que nem a gente faz na parte do relatório, e dividir, olha, nessa primeira parte vamos focar primeiro nas entrevistas, nas pesquisas, depois em edição de texto, edição de vídeo, para no final só revisão e diagramação. Eu acho que isso ajuda bastante e não ache que tem bastante tempo, porque não tem. Acho que isso foi algo que eu acabei aprendendo, porque eu pensava, não, mas é só uma reportagem, tem gente escrevendo livro e nem começou ainda, então tá tranquilo. Não se engana, o tempo passa muito rápido. Acho que assim, sempre que você tiver um tempinho livre, comece a escrever, comece a pelo menos separar um pouquinho do material que você quer usar, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença e no final você vai ter um tempo maior para revisar. Porque quando você for diagramar, quando você for corrigir as coisas, vai ter coisas que você vai querer mudar. E se ficar muito em cima, vai ficar difícil mudar a tempo de entregar para a banca, né?
Então, acho que a minha principal dica é organização e fazer um cronograma mesmo, deixar tudo bonitinho, seguir os tempos, não procrastinar, porque isso atrapalha bastante. Mas acreditar que no final vai dar tudo certo, só manter a calma também, porque a gente fica com as emoções à flor da pele, mas no final sempre dá tudo certo. É bom até mesmo para a gente saber, eu mesmo saber como que eu vou fazer meu próximo TCC aí. E eu queria te perguntar como que esse TCC te ajudou na sua formação de carreira e como que você vai agir a partir desses próximos anos aí? Olha, eu acho que o meu TCC foi super importante para minha formação, principalmente porque eu escolhi o transmídia, que é algo que eu trabalho bastante atualmente. Eu sou repórter, então eu trabalho muito com essa parte de jornalismo digital mesmo. Então, durante as pesquisas para o TCC, principalmente para o referencial e tudo mais, eu tinha que pesar muito a linguagem, como utilizar, por exemplo, imagens, vídeos e áudios para contar uma mesma história, mas que não ficasse uma repetição da mesma coisa. Então, eu acho que foi muito importante, super me ajudou para hoje em dia eu estar trabalhando como repórter no meio digital. Eu acho que foi uma base muito boa, assim, que a faculdade me deu e que com certeza vai fazer toda a diferença na minha carreira, até porque fui indicada ao prêmio, então isso com certeza é algo muito legal para colocar no currículo também. E para você contar agora um pouco sobre a experiência do jornalismo, pra gente, que você acabou aprendendo com os professores que teve aqui e... Eu acho que a minha formação no Mackenzie me ajudou pra caramba, não só no TCC, mas também na vida profissional, principalmente porque foi algo até que eu coloquei no meu relatório. Esse TCC, por eu ter escolhido transmídia, eu meio que peguei um pouquinho de tudo que eu aprendi ao longo da faculdade. Então, tem a questão da escrita, tem a questão de edição de áudio, porque eu fiz um podcast, edição de vídeo, a questão da própria entrevista em si. Então, saber como conversar com as pessoas, saber como fazer a conversa render, ver ganchos ali que eu posso usar para poder fazer novas perguntas, saber como organizar tudo isso, até as redes sociais também, porque eu fiz um perfil no Twitter e no Instagram para poder divulgar o meu blog. Então, ter todas essas partes assim unidas em um único projeto, eu consigo ver bastante como cada professor, cada matéria, cada semestre que eu passei aqui na faculdade contribuiu e me ajudou pra caramba, tanto no TCC como na vida profissional também. E atualmente, como você vê a fase atual de profissional que você se encontra? Olha, estando ali numa profissão que eu sempre quis, eu sempre quis ser repórter, principalmente de entretenimento, que é onde eu tô agora, que é algo que também tem a ver com a minha reportagem, porque era bem nessa área de jornalismo cultural e entretenimento. Eu admito que não tá fácil. É uma profissão que eu amo pra caramba, mas a gente que é repórter, que tá ali meio que dando a cara, a tapa mesmo, enfrenta bastante dificuldades, que eu sei que talvez outras áreas do jornalismo, por exemplo, assessoria de imprensa ou jornalismo empresarial, essas coisas, talvez não enfrentem. Então, eu acho que é bem complicado. Eu sinto que tem cada vez menos espaço, assim, a gente tem que batalhar bastante para conseguir entrar nessa área ali do jornalismo digital, como repórter, como editor, mas eu vejo que ao mesmo tempo também estão surgindo novos veículos. Então, por mais que às vezes os tradicionais sejam mais disputados, com a internet tem cada vez mais sites e blogs procurando jornalistas para trabalhar como repórter, como estagiário, editor de texto, editor de vídeo. Então, eu vejo assim que é algo difícil, você tem que batalhar bastante, construir portfólio ajuda muito. Então, se puder fazer freelas, escrever para portais da faculdade, fazer oficinas, esse tipo de coisa, ajuda a construir um portfólio muito legal, que pode fazer toda a diferença na hora que você for concorrer para uma vaga. E eu espero que a gente tenha cada vez mais espaço, afinal a gente está formando muitos profissionais, é muito triste que a gente não precise mais de diploma, né, para ser jornalista. É muito triste também a forma como muitas áreas enxergam a gente, mas eu acho que é importante a gente continuar estudando, continuar formando bons profissionais e continuar lutando pelo nosso espaço ali na mídia, porque sempre foi o nosso espaço, a gente merece. Tem que continuar com ele, porque senão é fake news a rodo aí pela internet. Mas eu acho que se a gente tiver bastante dedicação e bastante força para lutar pelo que a gente realmente quer, acho que todos nós podemos conquistar ali um espacinho e ter uma carreira muito boa no jornalismo. Muito obrigado por você comparecer e parabéns pelo seu prêmio na ExpoCon. Eu que agradeço o convite.
Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. E se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.